Olá pessoal, beleza? Mais uma questão aqui de banco de dados. Essa questão é de 2015 e aí ela é basicamente simples. Eu tenho uma tabela, tá, chamada W, duas colunas, e aí o select ele vai querer fazer o quê? Esse select ele quer saber o valor máximo da coluna valor, tá? Sendo que ele vai, primeiramente, fazer join, vai fazer filtragem, para, a partir dos dados que ele filtrar, de que ele fazer os joins, ele vai encontrar o valor máximo lá. Então, para a gente chegar aqui em cima, a gente tem que primeiro brincar de fazer os joins e os filtros, né, com o where. Então, vamos lá. Primeiramente, ele faz o seguinte, ó, from W, left join W, S, Z. O que quer dizer isso aqui? A tabela W, ele quer saber todos os registros da tabela W à esquerda, independente se fazem junção com a tabela W, ele próprio, que ele vai chamar de Z. E aí ele vai lá dar uma condicional. Toda vez que você vê um join, tá, uma sentença, que ele faz um join com ele próprio, a dica que eu dou é, primeiramente, faça logo aqui uma tabela virtual com os mesmos dados e repita os valores. Aqui ele vai chamar de Z, né? Aí, esse cara aqui, eu tenho valor, val, dado, certo? E os valores deles é 1, 3, a gente só vai replicar 2, 4, 5, 6, 4 e 5, ok? E aí, o que ele está dizendo aqui? Ó? Ele quer selecionar from da tabela W left join, ou seja, a gente vai repetir aqui, ó, outra dica, a gente vai criar uma tabela, tá, que vai ser o produto cartesiano já com o filtro que a gente vai colocar de acordo com a condição aqui do join. Então, o produto que vai ser gerado entre W e Z vai ser uma tabela com 4 colunas. Então, já cria lá as 4 colunas, tá? Para receber os dados aqui que a gente vai estar fazendo. Então, o que acontece? Left join. Toda vez que tiver um left join, a tabela, que é a principal aqui, ele toda vai ser repetida. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, deixa eu colocar aqui o dado, né, o nome da coluna. Então, eu vou ter W, o valor, W, dado, Z, valor, Z, dado. Ok? E aí eu tenho o left join. Eu vou repetir toda essa primeira tabela aqui. Então, 1, 3, 2, 4, 5, 6, 4, 5. Por que isso daí? Porque independente de ter a condição verdadeira ou não, esses dados aqui, que são à esquerda do nosso join, tá? Eles vão ser verdadeiros, eles vão estar presentes, independente de se a condição for verdadeira ou não do join, tá? E aí ele vai lá, left join W, que é ele próprio, que ele chama de Z, que é a tabela Z. Onde, aí ele vai lá dizer o seguinte, ó, W, valor, tem que ser igual a Z dado. Então, aonde eu tenho valor, que ele está chamando a chave aqui de W valor, tem que ser igual a Z dado. Então, vou aqui, ó, Z dado, está aqui a coluna da tabela Z, e eu tenho, primeiro lá, primeira chave, valor 1, eu tenho que ter uma condição verdadeira em dado. A grande questão aqui, a pegadinha, é que normalmente quando se tem um join com outra tabela, espera-se que a chave que vai fazer o join, que vai fazer a junção, sejam campos equivalentes, com nomes ali, né? ID, code, né? Então, a brincadeira que ele está fazendo aqui é que a chave que ele está numa tabela não é o mesmo campo da outra tabela. Ele está chamando lá de dado. Tá? Então,
Quando for verdadeiro, aí ele vai ser verdadeiro, apresentar lá. Então, quando for essa tupla aqui, ó, em W, 1 e 3, o código aqui, que é val, não tem equivalência um número 1 lá em dado. Então, aqui é null. Vou colocar aqui null. Porque não teve correspondência. Agora, quando o código de valor de W for igual a 2, lá em Z, tá? Eu tenho lá na coluna dado 2, não tenho também. Então, null. E null também. Quando o código, tá, aqui do join, tá, for 5, eu tenho 5 lá na tabela Z, na coluna de dado, tenho aqui, ó. Então, teve uma equivalência. Então, quando eu tiver aqui o left, que é a tabela W, tá, e aqui a Z, eu tenho 5 e 6, e tenho correspondência aqui 4 e 5. 4 e 5. Quando aqui no nosso join eu estiver comparando o val de W, né, da tabela W, o valor, que é 4, eu tenho correspondência lá em dado, na tabela virtual que a gente chamou de Z, tenho aqui, ó. Então, para esse registro aqui, tá, eu tenho esse registro aqui de equivalência. Então, quando for 4 e 5, aqui eu tenho 2 e 4. Tenho 2 e tenho 4. Tá? E aí acabaram nossas... o join aqui, no from, a gente já fez o que ele está pedindo. Agora a gente vai ter que usar o para filtrar. Porque, primeiro de tudo, a gente tem que fazer os joins, tá? E trazer os dados. Se o join, que é feito com outra tabela, ele não faz a conexão de integridade, ou seja, o código de uma tabela com o código da outra, para já ser uma primeira filtragem, uma concatenação. Então, se não acontecer isso, é o produto cartesiano de todas as linhas de uma tabela com todas as linhas da outra tabela. Então, quando, porventura, não tivesse esse on, W valor e Z dados, se não tivesse, o que eu teria que fazer? Aqui eu teria 1, 3 de Z, W, 2, 4. Aliás, quando eu tivesse aqui 1, 3, eu repetiria aqui, ó, 1, 3, 2, 4, 5, 6 e 4, 5. Depois a segunda linha de W, aí eu repetiria lá 1, 3, 2, 4, 5, 6, 4 e 5. Depois, aqui em W, 5, 6, e aí todas as outras linhas lá de W. E aí faria aqui uma tabela que ia ficar muito gigante em termos de número de linhas, ou seja, o produto cartesiano disso seria o quê? Eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas, então seria 4 por 4, né? Ou seja, iriam dar 16 registros. Tá? Mas como a gente tem um filtro aqui, que é a concatenação entre as duas tabelas, com on, então eu consigo, primeiramente, trazer todos os dados da esquerda, que é W, eu já repito ali, já não perco tempo. E aí vou analisar as condições aqui do on, né? E aí trazer o valor da tabela que ele está fazendo o join de acordo com essas condições aqui. E agora o ele vai filtrar. Ele quer o quê? Quando Z dado is null. Então, quando o Z dado, tá aqui, ó, Z dado, for null. Então, se ele quer somente o que é Z dado null, esses registros aqui caem fora. Não servem pra gente. Não é isso? Não servem pra gente. Então, caiu fora. Beleza. Aí, eu fiz o join, filtrei com o e agora, essa farofa toda aqui, eu posso verificar quem é o máximo valor de
W valor, da tabela W valor. Quem que é o máximo daqui, ó? Dessa coluna aqui, qual que é o valor máximo? É 2. Não é isso? Então, a resposta da nossa questão, que é o valor máximo de W, o valor, isso aqui é 2, tá? Então, espero que tenha conseguido esclarecer aí e não gerar mais dúvidas aí. Caso tenha alguma dúvida com outros tipos de questões parecidas, levem sempre esse raciocínio. Se eu tenho uma tabela só e aí ele quer fazer um join com ele próprio, cria um espelho dela. E aí, ele, em algum momento, ele vai querer brincar de fazer o join com ele próprio, com eles, né? Com a tabela principal e a virtual dele. É nesse momento que você cria 4 colunas já para ir receber esses dados. Se ele está brincando com left join, então a tabela da esquerda, você repete ela. Repete. E aí vai lá nas condições, no on, e vai ver qual que é verdadeiro ou não para você repetir o valor da outra tabela lá, tá? Para preencher a outra tabela. Se fosse um right join, né? Ou seja, a coluna da direita, ela seria toda verdadeira, ele iria repetir ela lá. Se nesse caso aqui, ao invés de ser left, fosse right, tá? O que eu iria fazer aqui? Eu iria repetir. Vamos aqui fazer aqui. Então, vamos lá, já que a gente está na brincadeira, vamos fazer aqui e ver qual que vai ser o valor dela, tá? Então, eu iria fazer aqui, ó, rapidamente, a tabela com 4 colunas, tá? Não vou nem colocar o título aqui, que a gente já sabe, tá? Qual é a posição de cada um. Então, eu teria o quê? Na condição aqui, se fosse right join, eu iria repetir o valor 1, 3, 2, 4, 5, 6, 4 e 5, ok? Porque a tabela da direita, ela sempre vai ser verdadeira, independente da condição satisfazer ou não. Ela vai estar lá, o dado dela, que é isso que ele está querendo forçar aqui, tá? Com esse right join. E aí, o que eu vou fazer? Agora, na condição aqui do on, aí eu vou fazer a verificação. Quando o W valor for igual a Z dado. Então, vamos lá. Eu estou aqui, W valor, quando for 1, eu tenho que ir lá no dado verificar. Então, não tenho. Então, aqui eu teria null e null. Porque eu não tenho o valor 1 lá na coluna dado, ok? Então, quando for valor 2 de W, tá? 2 eu não tenho lá na coluna dado, de Z, né? De Z dado eu não tenho 2. Então, null e null também. Quando for W valor 5 aqui, lá em Z dado, eu tenho 5, tenho aqui, ó. Então, quando for 5 e 6, em Z, né? Na tabela Z, que sempre vai ser verdadeira, eu vou ter aqui, na tabela W, eu vou ter 5 e 6. Eu vou ter 5 e vou ter 6. Tá certo? E aí, aqui, quando W valor for 4, quando for igual a Z dado, eu tenho 4 lá, tenho aqui, ó, tá? Eu tenho. Então, aqui em Z, no right join, ele está aqui, independente se for verdadeiro ou não, ele vai estar aqui. E aí, mas preencheu aqui no valor de W, tem uma condição verdadeira, então 4 e 5. Tá certo? E aí, nessa condição, se a gente for fazer o restante, o que eu tenho aqui, ó? O quando Z dado is null. Quando Z dado, então Z aqui, certo? Dado for null. Eu não tenho nenhum com null aqui. Não é isso? Então, o que iria acontecer?
Como eu não tenho nenhum valor null aqui, tá? Ele não ia trazer dado nenhum. A tabela aqui iria ser zero. Ele ia trazer zero aqui, o join ia trazer esse valor aqui. Mas ele quer quando o z dado is null. Mas não tem z dado aqui null. Então, para ele, o where não trouxe nada. Ele não filtrou nada. Ok? E aí o valor máximo lá de valor de dado iria retornar null. Tá certo? Não ia retornar nada na sentença, tá? Então é isso. Espero que tenha sido claro para vocês. Às vezes, se vocês puderem reproduzir, criar ali uma tabelinha rapidinho em algum dos SGBDs e simular, tá? Mas se não tiver tempo, tá? Na teoria, a gente precisa da teoria para resolver nas questões de prova. Então, tentei aqui passar alguns macetes para vocês para que as questões sejam feitas de maneira rápida ali, né? Com a velocidade que a questão ela exige. Outra dica que eu dou para vocês se vocês se depararem com uma questão que estiver perdendo muito tempo, cronometrou ali, passou 4 minutos, no máximo, estourando, já abandona ela e vai para outra. Porque questões de banco de dados desse estilo assim de fazer join, né, filtrar e tal, demanda raciocínio, tempo. Então, não perca o controle da prova. Por quê? Porque existem muitas questões que são simples. Outras questões que você bate o olho, vai ali por eliminação e já chega rapidamente a questão, a resolução, esse tipo de questão, você passa ali às vezes 30 segundos e já resolve e passa para outra. Então, já imaginou você se prender numa questão dessa e no final precisar de resolver uma questão que é dessas de 30 segundos e não conseguir fazer? Então, tem que ter cuidado com isso. Outra questão é que, se você passa muito tempo nesse tipo de questão que é para ser rápido, aliás, que pode demorar, né, que pode demandar uma demora ali, quando você desistir dela, passei 5 minutos nela, desistir. Aí pode ser que lá na frente o emocional, eu perdi o tempo lá naquela questão lá, e aquilo vai fazer falta para mim. Então, isso aí já te deu uma moral a menos ali. Por quê? Aquelas questões de 30 segundos que você bate o olho e resolve, talvez por conta de estar com essa pressão de estar querendo ganhar tempo, porque você perdeu, isso aí vai fazer com que você não tenha atenção devida em questões simples. E aí, eu errei uma questão que era bem simples, bati o olho ali e errei. Se você tiver na prova, pessoal, o que acontece é o seguinte: tudo que você fizer em prol do emocional é melhor. Então, não percam o controle em momento nenhum. Tá? Estejam sempre com as rédeas em cima ali do controle da prova. Isso vai favorecer, isso vai dar moral para você tá com a tranquilidade para outras questões. Sejam questões mais demoradas ou sejam aquelas mais tranquilas. Tá bem? Então é isso aí. Forte abraço, continuem firmes no papiro e boa sorte.